Então, quantas vezes a gente tem esse lugar que os nossos ouvidos, por ouvirmos tantas vozes externas ou apenas a voz da nossa alma, conforme a circunstância ou conforme nós nos sentimos, a gente começa a rejeitar a voz de Deus. O pecado, quando a gente vai estudar sobre de uma forma mais profunda, o contexto do que o pecado, qual que foi a ação do homem e da mulher ali, o ato do pecado, a desobediência, a transgressão a uma lei, a palavra de Deus, algo que a mulher faz tantas vezes, porque primeira coisa, ela começa a ouvir coisas demais do que ela não tinha que estar ouvindo, do que ela não tinha que estar dando ouvidos. Externo, às vezes da mente, né? Porque a nossa mente tá aqui, mas nossa mente também, ela tá, assim dizer, exposta. Por isso que a gente tem que renovar a mente com a palavra do Senhor, Romanos 12:2, porque a nossa mente está exposta a ouvir a qualquer estímulo natural, externo, música, TV, séries, ao nosso redor, nossa família, trabalho, contexto, dia a dia. As nossas emoções começam a aflorar, por isso que a palavra nos chama para ser não guiados pelas emoções, mas pelo Espírito e pela palavra de Deus, porque as nossas emoções estão sempre de acordo com as circunstâncias, e o Senhor fala, vocês não vivem assim, vocês vivem segundo a minha palavra. Mas no momento que a gente começa a ouvir o externo, a nossa mente, o nosso eu, e rejeita a palavra de Deus, é esse momento que o pecado começa a gente dar o espaço. Onde há o lugar, gente, isso tem que ser muito forte, que a gente rejeita a palavra de Deus, a gente está dando abertura para tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que é de Satanás, que vem do pecado, que vem do lugar de roubar, matar, destruir, possa nos atingir, possa fazer parte de quem nós somos. Então, a primeira coisa que nós mulheres precisamos aprender, a palavra nos chama a atenção, o que a gente tem dado ouvido? Não só quando a gente está bem, mas na rotina, na agitação do dia a dia, durante o meu dia, o que mais ocupa os meus pensamentos? É a voz do Senhor, é a palavra do Senhor. É aquilo que eu tenho que resolver da minha rotina, da minha agenda, segundo o meu eu, segundo o meu ritmo, segundo o meu tempo. E aí, esse lugar é um lugar muito sutil, sabe por quê? Porque vem outro lugar também. A gente começa a dar voz a esses pensamentos, dar espaço, e aquilo começa também a fazer parte do nosso lugar de razão. Quando Eva, talvez, não sei como seria história, mas o que a nossa história, o que tem que ser hoje para nós, é que a palavra nos chama para ver uma realidade. Qualquer coisa que não é a palavra, diz em Filipenses, acho que é 4:19, se eu estiver errado eu coloco aqui para vocês, mas fala tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se alguma justiça há, se é verdadeiro, se é amável, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, tudo que vem do que é bom. Bom é apenas um, é o Senhor. Se durante o nosso dia, nossa rotina, o que mais ocupa o seu pensamento, e eu falo isso com vocês pensando também em mim. Quantas vezes pensando em mim, meu coração, filha, que eu tô às vezes aflita, angustiada, e aí o Senhor fala, o que você tem pensado desde quando você acordou? Qual tem sido a constância do pensamento desde quando você acordou? O que você tem deixado ouvir? Você tem rejeitado isso ou você tem rejeitado a minha palavra, a minha voz? No lugar que você começa a ter ansiedade, em vez de colocar os meus pés, você começa a ruminar essa ansiedade. No lugar que você tem um lugar de vergonha, de opróbrio, de dor, em vez de ser gerado ali, Senhor, eu fiquei chateada, isso eu não gostei, isso me machucou, eu vi isso de tal pessoa, isso me feriu, mas eu deixo aos teus pés e perdoo, eu fico alimentando aquela dor. Ou lugar de indiferença, o Senhor fala, filha, para de fazer isso, dá ouvidos à minha voz, você não precisa de trabalhar agora, você precisa dobrar o seu joelho no chão, pagar um preço em oração, receber de mim, receber renovo de mim, receber direção, visão de mim, e você tá tão focada na sua voz, eu quero, eu preciso, eu tenho que fazer isso, porque você tá olhando pro exterior, eu não sei. Ou você tá ouvindo muitas vozes que aquilo te pressiona e você rejeita a palavra do Senhor. E esse é um lugar que primeiro a mulher tem que se atentar muito. O que tem entrado nos seus ouvidos, nos nossos ouvidos, mulheres? No findar de todas as coisas, nós anulamos qualquer pensamento vão, qualquer voz vã, externa ou mesmo interna nossa, da nossa carne, nosso eu, com a palavra do Senhor, ou nós rejeitamos a palavra do Senhor e pegamos aquilo que é nosso, aquilo que nós queremos ouvir. E aqui no versículo 3 acontece outra coisa que a mulher tem tanta facilidade de fazer. Parece que vai ruminando na nossa mente, vai alificando nossa mente e vai enchendo o nosso coração. E aí o que? Vai para nossa boca. A mulher é conhecida, né?
cientificamente falando, que a mulher fala quase mais de 10 mil palavras no dia. E ela tem essa facilidade de ser mais comunicativa do que muitos homens. Não quer dizer que os homens não falam, quer dizer que a gente tem uma facilidade, uma habilidade. E sim, tem um propósito para isso. Mas quando nós somos guiadas no falar apenas pelo nosso pensamento, pela nossa razão, pelo nosso achismo, resulta no que resultou. Aqui é uma coisa bem sutil, gente, mas olha o que Eva diz. Mas Deus respondeu à mulher a serpente. Primeira coisa que a palavra nos ensina, como a gente tem que responder aquilo que vem da serpente, de Satanás, do mal, aquilo que vem do pecado. Não aceito, não faz parte da minha mente, não faz parte da minha realidade. Tá queimado, repreendido, lanço fora em nome do Senhor Jesus, tá anulado em nome de Jesus. Ou então, respondendo apenas com a palavra de Deus, a palavra diz isso. Como Jesus venceu a tentação no deserto, Lucas 4, ele venceu a tentação no deserto apenas com o quê? Com a palavra de Deus. Mas no momento que, antes mesmo de você abrir sua boca, os seus ouvidos já foram cheios com aquilo que não é da palavra de Deus, mas é das circunstâncias, das pessoas ao seu redor, ou do seu achismo, aquilo também vai enchendo o seu coração. E o que vai sair da sua boca é a sua razão, a sua vontade, o seu eu, o seu querer, ou então aquilo de acordo com as circunstâncias ou com as emoções. E não aquilo que vem da palavra de Deus para a sua vida, que gera cura, vida, libertação, provisão, traz ordem, paz, vida. E olha o que a mulher fez, e é uma das coisas que nós mulheres também somos tidas, que fazemos tantas vezes, e a palavra nos chama tanta atenção disso. A mulher acrescentou, não, o Senhor não falou isso, não comam do fruto da árvore que está no meio do... Não, ela está respondendo a serpente, perdão. O Senhor falou que nós não podemos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim e nem tocar nele. Gente, aqui em Gênesis, Deus não tinha falado em nenhum momento que eles não podiam tocar nele. A palavra de Deus tinha sido, não comam dele. E quão fácil é para nós mulheres, às vezes, acrescentarmos palavras, acrescentarmos emoção, acrescentarmos de uma forma mais assim, a gente às vezes fala demais porque a gente acrescenta coisas que não tem que acrescentar, porque a gente externaliza demais, a gente vai muito no nosso eu, na nossa razão, e a gente quer se ou auto-justificar, ou sempre estar certa, ou sempre tirar daquele lugar de vítima, a gente over sempre, né, tipo assim, acima, a mais. E por quê? Porque vem de um lugar que às vezes aqueles pensamentos, aquilo que não é a palavra de Deus, ficou ruminando muito tempo na nossa mente, no nosso coração. Então quando a gente tem que brigar, a gente briga demais, a gente fala demais, a gente reclama demais, a gente xinga demais. Até mesmo quando a gente tem que falar algo de alguém, às vezes a gente sempre acrescenta um ponto ou diminui, a gente começa a trazer esse lugar de distorção da palavra de Deus. E a palavra de Deus não nos chama para isso, mulher. A palavra de Deus nos chama. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Mais do que isso, jaz do maligno. E isso é tão poderoso, tão importante, sabe por quê? Porque como que a mulher levou o homem a pecar? Foi dada à mulher uma habilidade de ser comunicativa, foi dada à mulher de ser uma habilidade, a palavra em Provérbios nos chama para sermos mulheres sábias. Porque em nós há um lugar assim de influência. Nos foi dado esse lugar de influência porque a gente exerce um propósito sobre isso, de auxiliar, né, os homens que estão ao nosso redor, se é o nosso pai, se é primo, se é tio, se é avô, são os governantes da sociedade. Mas a partir do momento que a mulher usurpa desse lugar, em vez de ela falar aquilo que a palavra de Deus diz, mas ela fala aquilo que ela quer, aquilo que ela pensa, conforme a vontade dela, quantas vezes nós vamos levar aqueles que estão ao nosso redor a esse lugar que a Eva levou Adão? A cometer pecado, erro, a gerar dor, a gerar mal. Em vez de gerar vida, gerar morte. Por quê? E isso, na realidade, cada uma de vocês, se você é filha, se você é mãe, se você é tia, se você é avó, se você é uma funcionária, quantas vezes você é amiga? A gente tem esse lugar da nossa fala, a habilidade de gerar vida, e em Provérbios também fala, em Tiago também, a morte e a língua estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E foi esse lugar de influência daquilo que Deus tinha depositado sobre a mulher, essa habilidade de se comunicar, de dar conta, de delegar coisas, porque é o nosso papel, delegar tarefas, governar situações, coordenar nossa casa, ensinar os nossos filhos. Mas no momento que a mulher
usou a voz dela, as palavras da boca dela, não para falar a palavra de Deus, não para estabelecer a vida de Deus e o propósito de Deus, mas o querer dela, a vontade dela, isso corrompe o propósito. E isso há um fruto que é gerado disso. Então, mulheres, o que sai da nossa boca constantemente? Como que é o ambiente da nossa casa e o que sai da nossa boca? E às vezes também é sempre o extremo. A palavra nunca nos chama para o extremo, a palavra nos chama para o equilíbrio. Às vezes você não fala muito, mas aquilo rumina a sua mente, os pensamentos, porque você dá ouvidos. Às vezes você não fala muito, mas às vezes é porque você quer evitar briga, enfim. Mas da sua boca também sai bênção, sai vida? Sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, sobre a sua rotina, sobre as suas amizades. É agradável estar ao seu redor, não porque é agradável porque você é legal, mas porque o que sai da sua boca é vida. E sai da sua boca vida porque o seu coração está cheio da palavra de Deus. E esse lugar, gente, agora a gente tá vendo aqui, eu vou finalizar com... Vamos continuar aqui o versículo 6, né? Não, o 4 até o versículo 8. Fala assim: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão. Vocês como Deus serão e serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, juntamente nus, então juntaram folhas de figueiras para se cobrir. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus que estava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui tem muita coisa, gente, mas eu quero finalizar essa parte do pecado. E eu sei que são coisas bem específicas, mas é muito importante que a gente se coloque nesse lugar dos nossos ouvidos, na nossa boca, porque a mulher é muito movida por emoções, por circunstâncias. Éramos, mas guiadas pelo Espírito, nós somos movidas pelo Espírito, pela palavra, amém? E aqui, algo que é importante, esse versículo aqui do... Versículo 3:6 é um versículo também que tem paralelo, que quando João, 1 João, então 1 João 2:16, fala da essência do pecado. A essência do mundo e do pecado sempre é a concupiscência dos olhos, é concupiscência da carne, soberba da vida. A mulher viu que era atraente, parecia agradável, ela viu que era atraente aos olhos, poderia ser agradável ao paladar e desejável para dela obter discernimento. Ela viu concupiscência dos olhos. Ela pensou, vai ser agradável ao meu paladar, tipo, deve ser bom, deve ser gostoso. Concupiscência da carne, os desejos da carne e a soberba da vida. Eu vou obter discernimento, eu vou ser como Deus. Gente, como que é assim, né? Qualquer lugar que a gente rejeita a palavra do Senhor é engano. A serpente estava aqui enganando ele, estava dando aquele prato. Olha, come isso, é muito bom. Era bonito, mas por dentro estava podre. Era a mesma coisa. Toda vez que a gente sai desse lugar da palavra de Deus, é isso que resulta em nós. Na hora, né? Quantas vezes na hora que a gente tem que resolver algum problema, alguma situação, se a gente achar que, não, eu vou falar o que eu quero, eu vou me expressar, e a palavra diz outras coisas, não ora primeiro, busca de mim direção, não fala, fica calada, derrama suas emoções e sentimentos aos pés daquele que pode cuidar e recebe de minha direção para como você precisa se portar. A gente evitaria tantos males do que simplesmente fazer aquilo que a nossos olhos, a nossa carne e a nossa vontade, a soberba do nosso eu, do nosso ego, da nossa vida quer fazer. E tem muita coisa aqui, gente. A partir do momento que entrou o pecado e a voz da mulher foi influência, a ação dela, a manipulação dela, assim dizer, influência, caiu, refletiu diretamente no homem, que também gerou pecado sobre ele. E esse é um lugar que eu só vou abrir um adentro aqui. O que sai da sua boca, mulher? O que você influencia? O que você influencia para o pior ou para melhor? Ou o que você não está influenciando porque também não sai da sua boca? E isso é muito sério, muito importante. Eu oro para que vocês voltem nesses versículos, aprendam mais do Senhor, continuem recebendo a palavra dele. E o findar de tudo, né, gente? Que eles... Aí já entrou medo, vergonha, ansiedade, aflição, começou a entrar culpa, o pecado veio e corrompeu, trouxe a morte.
E nesse lugar também aquilo que era o propósito, que a mulher estaria ali e geraria vida, veio a consequência do pecado. E aqui em Gênesis do 17 ao 19, Deus traz a consequência do pecado sobre a vida de cada um, sobre a autoridade e responsabilidade de cada um, do homem, da mulher, também daquilo que a serpente foi. E aqui também é o lugar de restauração e promessa, e é poderoso e é maravilhoso. E algo que é lindo ver aqui, que olha o que o Deus fala, como que Deus corrige ao homem. E ao homem, Deus declarou, capítulo 3, versículo 17. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e ela comeu do fruto da árvore, o que ele fez? Ele deu ouvidos a Eva. Então, possivelmente, olha a boca aí da Eva, como sempre a língua dela. E isso na mulher, sabe, eu não aceito que sejamos mulheres, sabe, mulheres, eu chamo a atenção de você em tudo. Não é só porque você está no seu momento de lazer, você está no seu momento que você quer falar a sua opinião, que sai da sua boca. Sai aquilo que o seu coração tá cheio. Às vezes eu tô cansada de, sabe, eu oro, Senhor Pai, eu quero, a palavra diz, o sábio caminha com o sábio e se torna mais sábio. Eu quero caminhar ao lado de mulheres que jorram sabedoria, jorram vida da boca dela, mas eu também quero ser assim, para que elas caminhem do meu lado. Mas há um lugar que a gente se posiciona nisso. A gente rejeita tudo que a gente ouve no nosso dia a dia, a gente aprende a rejeitar o que não é a palavra de Deus e só nos alimentarmos com a palavra de Deus. A gente tem que dar uma voz de ordem também à nossa mente, nossa alma e falar, se quieta, assim como o salmista diz tantas vezes. E só tem que sair da nossa boca, da boca, o que vem do nosso coração, aquilo que é também da palavra de Deus e a vontade do Senhor para nós e que se externalize de nós. Então, não só para quando você está com raiva, estressada, você está cheio de pressão, e tem várias coisas aqui. Como que tem sido o seu tempo de oração? Como tem sido o seu tempo de palavra? No final do dia, você quer estar certa, a sua razão? Você quer se sentir a vítima ou você quer se posicionar e estar no lugar que Deus te chamou para ser? Vem dele, estar nele. Você recebe toda a estrutura, capacitação, força para viver o que ele quer que você viva a cada estação. E por último, o que entra nos seus ouvidos, o que sai da sua boca, tem gerado vida sobre a sua casa, família, em qualquer lugar que você vai, faculdade, trabalho, tem gerado morte. E também, qual que é a sua influência? A sua influência é um lugar que você gera vida nas pessoas, ou você gera as pessoas também para esse lugar de morte. E por último, sempre há consequência, mulher, e a gente vai falar disso em muitas mulheres da Bíblia. Se nós acertamos, se nós recebemos a palavra do Senhor e nos apegamos a ela, sempre é um lugar de vida, de cura, restauração que é dado a nós. Mas se nós rejeitamos a palavra de Deus. E isso é um ponto, mulheres, que eu e você, às vezes, nós não queremos lidar. E quantas das vezes vou dar um exemplo mais prático. Se eu conduzo o meu lar, porque eu estava estressada, irada, há um momento que eu gerei briga, uma discussão desnecessária na minha família, porque tem discussões que é necessárias, mas tem a forma certa de lidar, o tempo, é guiado pelo Espírito, e no final do dia vai gerar vida, e não maldição, e não morte, não destruição. Mas quando a gente perde o nosso eu e a gente ouve coisas demais, a gente fala demais porque a gente simplesmente o quer e foi conforme o nosso ímpeto, o nosso olhar, o nosso desejo, o nosso saber, a gente se arrepende, glória a Deus que em Cristo Jesus a gente pode se arrepender, confessar o pecado e abandonar. Mas nós também precisamos aprender esse lugar, buscar do Senhor. Pai, eu errei, agora eu vou ter que aprender a buscar de você a sabedoria para reparar esse lugar e gerar a tua vida de novo através da minha vida, da forma que eu ouço, da forma que eu falo. Há consequências daquilo que a gente gera também, tanto para a vida, mas quanto às vezes que nós somos canais gerar o que não é tão vida, o que vai gerar problema, maldição, pecado. E o Senhor também nos chama para estar nesse lugar de responsabilidade como filhas maduras e aprendendo dele, falando agora, olha, te perdoei, você não foi chamada para fazer isso, mas agora você vai ter que lidar com as consequências. Eu vou estar com você aprendendo. Algo que foi uma consequência sobre a vida de Eva, primeiro lá no versículo 16, a mulher lhe declarou, multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a seus filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E algo que é precioso aqui é esse lugar que Deus chama, olha, há uma consequência sobre o seu pecado. Aquilo que era um lugar talvez de maior honra de vida para você, vai haver uma dor, um custo, um penor sobre isso. E claro, gente, nós estamos falando de uma situação que foi no momento da queda do pecado, a gente está estudando essa essência. Mas em Jesus,
né, pelo sangue de Jesus, o preço pago, a promessa aqui do versículo 3:15, ó, dominará, não, versículo 3:15, já tem a promessa aqui do Salvador e de Jesus, e Deus já tá falando, olha, esse seria o fim, mas eu já tô dando o recomeço, a restauração e a vida eterna para vocês, mesmo sem eles terem noção disso ainda, seria desenvolvido na história, e hoje nós já temos em Jesus. Deixa eu ler para vocês, para ficar mais claro. No versículo 15 fala assim, Deus dando a consequência do pecado sobre cada um. Primeiro a serpente, depois a mulher, depois o homem. Na ordem também, quem iniciou tudo, né? E ele fala, versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este, o descendente dela, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, aqui Deus já estava falando que o descendente da mulher, a gente sabe que de Eva foi até a Maria, que veio Jesus, e hoje é o nosso Senhor, Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, que pisou na cabeça de Satanás, derrotou o diabo, enfim, venceu a morte. Ele resgatou esse lugar, mas desde aqui, eu já estava falando com Eva, né, trazendo, olha, do seu propósito, daquilo que você vai gerar, eu não mudei o propósito, eu não mudei, não é porque você errou que eu anulei quem eu sou, o que eu faço, ou que eu chamei você para cumprir. Mas você vai ter que aprender a lidar com a consequência do seu pecado, e eu estou aqui para já falar, declarar sobre você. Eu quero permanecer estabelecendo o propósito que eu tenho para a sua vida. Ou seja, no lugar de pecado, há sempre um lugar de a gente se arrepender, se reconhecer primeiro, a gente se arrepender, mas sempre é um lugar de restauração que Deus quer gerar em nós. E para que o propósito dele nunca pare, não deixe de se cumprir, porque o Senhor zela pela palavra dele. Ele o oposto só acontece, o propósito dele não se cumpre em nós quando nós escolhemos rejeitar a palavra dele, rejeitar a voz dele. E é lindo que isso também, a gente já vai um pouquinho pro final da nossa história, como que o final da Eva foi, a história dela. E eu vou ser bem sucinta aqui, mas eu oro para que você aprenda mais esse lugar. A gente só lembra de Eva como uma mulher que entrou o pecado do mundo. Mas Eva se relacionou com Deus. E quando Deus também deu a sentença ali, e eu acho que eles caíram uma ficha, poxa, acabou, a gente perdeu tudo. Como assim? O que a gente fez? Mas Deus falou, olha, o seu propósito não vai deixar de se cumprir, não. Você ainda vai gerar vida, mas agora com dor. Mas, né, assim, você vai lidar com esse lugar da consequência que veio lá do seu pecado. Mas, ao mesmo tempo, olha só, e a gente vai ler praticamente 2 capítulos de Gênesis 4. Gênesis 4 fala assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho. E voltou a dar à luz, versículo 2, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Vamos parar aqui, que já começa outra história. É tão lindo ver que por mais que Eva viu, poxa, o que eu fiz, poxa, eu pequei, ela também entendeu aquilo que Deus falou com ela no versículo, né? Ela catou, ela não rejeitou a palavra de Deus. Poxa, Deus falou, o propósito vai se cumprir, eu ainda vou gerar vida. E o que sair de mim, o meu descendente, vai esmagar a cabeça dela, daquela que veio o opróbrio sobre mim, a serpente, aquela que me enganou. Então, é como se Eva permanecesse naquele lugar, a esperança. Senhor, não importa o que eu passe na minha vida, na história, se for um lugar de dor, de pecado, o que eu fiz antes, agora na sua palavra, me apegando ao que você diz, o teu propósito vai se cumprir sobre mim. E é tão maravilhoso que Eva aqui fala com o auxílio do Senhor. Eva entendeu, olha, um dia teve um momento que talvez eu rejeitei a palavra dele, mas agora não mais. Eu dependo dele para cumprir o propósito ele vai se estabelecer sobre mim. E é incrível que veio os 2 primeiros filhos da terra, né? Assim, da humanidade. De Adão e Eva veio Caim e Abel. E aqui depois, versículo 4, vem trazer história sobre o enredo de Caim e Abel. A gente não vai entrar nisso, tem muita coisa. Mas quem que ensinou Caim e Abel que existiu Deus? Quem que trouxe a realidade do relacionamento com Deus, de oferecer a Deus, de honrar a Deus, de ter um lugar de apresentar uma oferta? Veio do lugar também dos pais dele. E um dos papéis da mulher, e ainda é sobre nós, né, dos pais, mas há um lugar específico sobre a mulher, é desse lugar do cuidado com a casa, com os filhos.
Então, no coração, de alguma maneira, na vida de Caim e Abel, isso foi gerado sim através da vida de Adão e Eva. E olha como é precioso isso, esse lugar que Eva entendeu, né? Olha, eu pequei, eu errei, é uma consequência disso, mas já é um lugar de restauração e esperança. E sabe como a história de Eva termina, gente? Aqui, ó, versículo 25. Novamente, capítulo 4, versículo 25. Novamente, Adão teve relações com a sua mulher e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou a invocar o nome do Senhor na terra. É tão poderoso que Eva, ela estava ali, ó, tete a tete. Deus, você vai cumprir o propósito. Deus, você falou que vai haver um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai restaurar aquilo que foi perdido. E o seu propósito vai ser cumprido, indiferente dos meus erros e pecados. E ela deu o nome de quê? A Sete. Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Ou seja, aquele que eu achava que seria o cumpridor, né? Os meus filhos lá no início. Agora eu não tenho nenhum dos dois. Um foi morto, o outro foi rejeitado. O Senhor ainda permanecerá cumprindo o seu propósito. E esse lugar que Eva gerou, Adão e Eva gerou um novo filho, mas esse filho também foi gerado com a voz de Eva falando: Deus, você vai cumprir. Deus, você vai fazer. O descendente vai vir, um propósito vai ser cumprido. Começou através da vida de Sete, novamente uma geração a buscar o nome do Senhor na terra. E isso é poderoso, mulher, sobre a minha e a sua vida. Eu não sei em qual contexto está a sua vida agora. Se você já ouve isso no contexto que você já entende essa palavra de forma profunda e você quer mais, vai receber mais visão e revelação sobre o seu propósito, eu oro para que seja um renovo sobre o seu coração, a sua vida. Ou se você está neste lugar de recomeço, de falar: poxa, não era minha vontade um dia ser não apenas solteira, né, mas ser divorciada, ser viúva, houve uma quebra de relacionamento, houve um trauma, houve um abuso, houve alguma perda, houve alguma quebra, assim dizer, do pecado que foi gerado, do mal que foi gerado, e talvez não estava sobre o seu controle, ou até estava, e hoje é um lugar que o que eu quero ministrar sobre a sua vida, na palavra de Deus, se apegando à palavra de Deus, se voltando para Ele, sempre é um lugar de reparação, de restauração, e Jesus nos dá esse lugar total, derramando sobre nós o direito de sermos filhos, salvos, herdeiros, mas também é um lugar que na minha e na sua vida, mulher, estando neles, se apegando à palavra dele, o propósito qual Ele tem para nós será cumprido, estabelecido, e que da minha e da sua vida, em tudo que a gente tocar e tudo que a gente fizer, há um propósito que até que Jesus volte, se Ele não voltar antes, ou se, né, um dia a gente encontrar com Ele, do findar dos nossos dias, se nós estivermos cumprindo a vontade dEle, conforme a palavra dEle, no propósito dEle, isso se estenderá não apenas sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa história, mas sobre as próximas gerações. Eu oro para que esse estudo tenha abençoado a sua vida, e eu sempre recebo deles, eu ministro eles várias vezes, ministrei várias vezes durante esse ano, já tenho ministrado com vocês, de forma pontual, individual, em alguns momentos, em algumas outras ministrações. E é isso, gente. Deus abençoe. Beijos.